A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária da lição 11 da classe dos adultos, de terça-feira, 9 de março de 2021, tem como título: O mundo é como ovelhas que não têm pastor. O texto bíblico de hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 36, que diz assim: E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Você já parou para pensar, queridos, como que vive uma ovelha sem pastor? Ovelhas são animais muito dóceis e sociáveis, mas também são animais muito frágeis e sensíveis. A saúde e a sobrevivência de um rebanho dependem basicamente dos cuidados do seu pastor. Jesus afirma que a multidão que ele encontra está como ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor enfrentam então sérios problemas. Ficam expostas a muitos perigos, como pragas, ataques de moscas ou animais ferozes. Ficam famintas e sedentas, pois não encontram pastagem para se alimentar. Vivem inseguras porque perdem o rumo a seguir. Certo criador de ovelhas ensinava que uma ovelha precisa ter supridas 3 necessidades para que possa descansar e procriar. Ela precisa sentir-se segura, alimentada e livre do atrito com as demais ovelhas do rebanho. O pastor de ovelhas, queridos, tem exatamente estas funções. Deve proteger, deve guiar e deve alimentar o rebanho, bem como cuidar das ovelhas feridas e buscar as ovelhas perdidas. Sem essas necessidades supridas, as ovelhas ficam então aflitas, angustiadas, cansadas, exaustas e acabam se perdendo. Um rebanho de ovelhas sem pastor, então está totalmente perdido. Como cristãos e como comunidade, vivemos a nossa fé neste duplo relacionamento. Por um lado, é importante nos reunirmos em culto e participarmos nas demais atividades da igreja. Nestes encontros, aprofundamos a nossa comunhão com o Senhor, nos fortalecemos na nossa fé e nos auxiliamos uns aos outros. Mas, por outro lado, é importante e necessário que voltemos o nosso olhar para fora dos muros da igreja, pois ainda há muita gente que vive abandonada e desorientada. Há muitas ovelhas desgarradas e rebanhos sem pastor. O mundo precisa de discípulos que anunciam a misericórdia de Deus para com aqueles que sofrem. Ainda há muita ovelha sedenta e faminta que precisa ouvir o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Como discípulos de Jesus, nós somos convidados a ver e ouvir as ovelhas desgarradas, desviadas, perdidas, aflitas, desorientadas e desesperadas no nosso tempo. Vamos olhar então, queridos, estas ovelhas com os olhos da compaixão e anunciar a elas que o reino de Deus está próximo, que o próprio Deus está perto de nós, através do seu Filho Jesus Cristo. Então, queridos, que Deus nos ajude e nos dê aí a mesma alegria experimentada pelos primeiros discípulos no cumprimento da nossa missão. Que assim seja. Deus abençoe a sua vida e uma ótima terça-feira.